Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma série de vídeos maravilhosos aí e hoje vamos dar início a um tema muito importante, ok? A um tema maravilhoso e a um tema muito, mas muito profundo, ok? Hoje vamos dar início iremos falar sobre as 5 feridas emocionais e as suas máscaras. Tananana. Gente, um tema incrível, maravilhoso, um tema transformador. E eu vou aqui abordar hoje a primeira ferida, ok? Vou dividir os vídeos, senão vai ficar muito longo, porque é muita coisa de fato para a gente começar aí essa jornada de autoconhecimento. Vocês vão entender a importância de se conhecer, porque quando a gente não se conhece, a gente deixa de ser quem nós somos, tá? Então, eu vou falar hoje sobre a ferida emocional da rejeição e a máscara, de fato, que encobre aí essa ferida, tá? Então, o despertar dessa ferida, ela começa ali na concepção, né, do ventre da mãe até 1 ano de idade dessa criança, ok? E antes de eu começar a me aprofundar nesse assunto, eu quero abordar aqui rapidamente, né, por que isso acontece lá na nossa infância. Vocês vão perceber que dentro das 5 feridas emocionais, todas elas acontecem lá na nossa infância, tá? Vocês vão perceber que é bem no primeiro ciclo aí, né, da nossa infância. E por que, Marluce, isso se dá somente na infância? Porque dentro desse processo, dentro desse momento ali psíquico, né, de maturação, onde a gente vai se desenvolvendo, é o processo onde está sendo desenvolvido as nossas emoções. E todas aquelas, né, emoções muito mais agressivas, muito mais fortes, aquele sentimento muito mais, né, fortes que aconteceram ali na nossa infância, é onde impactam mais, é onde que cria arquivos no nosso inconsciente e ali a gente traz até na fase adulta, caso a gente não olhe para dentro de nós, não perceba, não se conheça. E isso a gente vai dando tiro no pé o tempo inteiro, né? Porque a gente não se conhece e não sabe por que a gente se comporta daquela maneira. E muitas vezes a gente não quer se comportar daquela maneira, né? Não sei se vocês já se perceberam em algum momento, mas é assim, vocês fazem uma coisa e depois, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Eu não queria fazer assim, né? Porque não é vocês, a gente se cobre com essas máscaras, tá? Então vamos lá. E a máscara, que o nome que se dá para isso, se chama escapista. Por que escapista? O escapista é um tipo de fuga, ok? As características que eu vou mostrar aqui para vocês agora é o tipo de fuga que o escapista é a pessoa que tem essa ferida da rejeição, né? Se comporta por conta dessa ferida, tá? Então essa ferida ela se dá ali da concepção até 1 ano, ok? Eu estou aqui com algumas anotações, por isso que eu vou olhar um pouquinho mais para cá, tá? O corpo, como é que é um corpo de um escapista? O corpo de um escapista, ele é totalmente contraído, ele é fragmentado, não há quase carne sobre os ossos, é uma pessoa totalmente que a gente vê, ele é uma pessoa fina, né, magra, e isso não se dá também somente a pessoas magras, pessoas também um pouco mais gordas também podem ter a ferida da rejeição, mas como eu vou identificar? Eu já vou falar para vocês, tá? Então o corpo do escapista ele é mais contraído, fragmentado, ok? Como eu já falei, não há muita carne sobre esses ossos e a gente percebe, os olhos geralmente são os olhos mais pequenos, né? Uns olhos que a gente vê que parece que tem um fundo num olhar de tristeza, né? Não sei se vocês já perceberam. Através das características que eu vou mencionando aqui, vocês vão começar a olhar para vocês, vão entender, talvez vai fazer sentido, ou talvez não, talvez sejam outras feridas, e vocês vão começar a identificar pessoas aí com essas características, tá? Os olhos são menores, as nádegas e os seios também são menores, tá? São diminuídos. O queixo, ele é quase inexistente. Geralmente esse tipo de pessoa ela usa óculos, tem miopia, né? Mas por que usa óculos? É um tipo
onde ela quer vendar inconscientemente os seus olhos, tem medo de ver o futuro. Então são pessoas que têm muito medo de fato do futuro, são pessoas que não conseguem ter projeções de sonhos, são pessoas que têm dificuldade em sonhar, em querer conquistar coisas materiais mesmo, tá? Olha que importante a gente saber disso, e muitas vezes vem o julgamento, né? A pessoa não quer fazer isso, não sonha, e a gente fica ali insistindo. Mas primeiramente é identificar o tipo de ferida que eu tenho. Quando eu começo a tomar consciência das minhas feridas, eu vou começar esse processo de cura, e os meus comportamentos, tudo na minha vida vai mudar, tá? Tem uns traços muito aí importantes para essa mudança quando a gente identifica isso, tá? Os ombros geralmente são voltados para frente, como eu já falei, os olhos são vazios. E uma pessoa gorda, por exemplo, pode a gente também identificar numa pessoa que ela é gorda, nos membros superiores, né, nas coxas também, e a gente vai identificar pelo tornozelo dessa pessoa. O tornozelo dessa pessoa é muito mais fino do que a panturrilha. Então isso significa que uma pessoa gorda com os tornozelos mais finos, a ferida da rejeição é menor do que aquela que uma pessoa que tem o corpo totalmente fragmentado. É que a ferida da rejeição ela é muito maior, tá? Vamos lá. É um tipo de pessoa também que ela se julga sem valor, se julga inútil, e por essa razão é uma pessoa que tenta ser perfeita o tempo inteiro. O perfeccionismo está aí nessa pessoa o tempo inteiro. Por que ela quer ser perfeita? Porque ela tem medo, isso é inconsciente, tá? Ela não faz ideia do que faz e quer ser perfeita, quer fazer tudo isso, gera toda uma ansiedade, né, na pessoa também. Por quê? Porque ela tem medo do julgamento, de ser rejeitada pelas pessoas, tá? Olha que interessante. São pessoas que se desvalorizam muito também, têm muito complexo de inferioridade, sempre se acham menores do que as outras pessoas, por isso que tem medo de expor ideias, tem medo de se expor a alguma coisa, do medo da rejeição, do que as pessoas possam pensar ao meu respeito, né? É uma pessoa que compara muito e tem uma competição também muito grande porque quer ser reconhecido. Isso também está voltado, né, a quem quer uma competição aí muito grande de bens materiais. Isso está relacionado também a essa competitividade exagerada, né, que se torna aí também um fato ruim para a pessoa. Né? Não pelo fato de você ser competitivo, você querer, né, ultrapassar o seu limite é bom, mas quando é consciente, por que você está fazendo aquilo, buscando algo para você, né? Não se comparando. Aí quando há essa comparação é terrível, tá? O escapista, eles têm dificuldades também em dar a sua opinião quando pedem. Um exemplo, um escapista, né, uma pessoa que tem essa ferida, ela está em público e alguém faz uma pergunta para ela, parece que cria um bloqueio, ela trava na hora, porque ela não gosta de ser pressionada. Então esse tipo de pessoa trava na hora, e ela precisa de tempo para pensar. Por quê? Porque ela quer pensar e ser perfeita nos mínimos detalhes para não ser julgada e não ser rejeitada, tá? Então eles têm muito medo mesmo, tá? E quando recebe uma atenção, então, quando começa todo mundo a concentrar aquela atenção nessa pessoa, nossa, ela fica até sem graça, até sem jeito, o sangue começa a subir, não tem aquela pessoa que fica toda vermelha? E quanto mais falam, mais ela fica vermelha ainda. Gente, isso é muito bacana a gente entender, porque você vai entender que, opa, você precisa frear, você precisa parar de falar. Muita gente quer ser, né, legal com essa pessoa, a gente na verdade está ali lapidando mais ainda essa ferida nessa pessoa, né? Mas é assim que ela reage, que ela se comporta, tá? O maior medo do escapista é o pânico, gente. Eles têm muito medo do pânico, tá? Geralmente tem perca de memória também muito rápida, assim, então de repente já não sabe mais onde colocou as coisas. Como eu falei, atrai situações também muitos de rejeição. Um exemplo, mas se não fosse pro fulano tal, né, vocês faziam, mas fazem, e como é pra mim, não fazem. Então esse tipo de rejeição
né? Sempre se desvalorizando, não se sentindo importante. Outra coisa também, em questão de fotos também, essa pessoa, né, que tem essa ferida também gosta de ficar sempre atrás, nunca na frente das fotos. Pode perceber, sempre escondidinha nas fotos, fica mais na dela, mais quietinha, né? Isso depende também de pessoa para pessoa, porque às vezes ela quer ser reconhecida, tá? De uma maneira, e esse fato da pessoa querer se reconhecer e às vezes a gente acaba julgando essa pessoa, né? Ah, mas é porque é uma pessoa metida, porque é uma pessoa que tá se achando, né? E muitas vezes ela tá ali fazendo inconsciente, porque ela tá dizendo que, ei, a criança interior dela tá gritando, dizendo, ei, eu quero me sentir reconhecida, ser notado, ser amado, eu tô aqui. De forma inconsciente ela faz isso, ok? Ela não faz por mal, mas é de uma forma é uma máscara que ela tem para poder, né? Essa máscara aí é o nosso ego, porque o nosso ego ele nunca vai querer deixar que a gente entenda essa nossa ferida, né? Então ele vai alimentar mais e mais, ok? E as nossas feridas também, elas afetam os nossos hábitos alimentares. Olha que interessante. Como assim, Marluce? Então, como afeta os nossos hábitos alimentares? O escapista, ele geralmente come em pequenas porções, ele come devagar, ele gosta tudo pequeno, casa pequena, carro pequeno, pode também ter problemas sexuais, tá? Homem e mulher, então você que está se identificando com isso, e é uma coisa, né, delicada, as pessoas têm medo, têm vergonha de ser vulneráveis. Nós somos vulneráveis, estamos aqui, né, viemos para essa terra aqui para a gente poder ajudar um ao outro. De alguma maneira a gente vai encontrar o nosso propósito de vida, assim como eu encontrei a minha, e estou aqui para ajudar, né, através de um vídeo, de palestras, de imersões, de tudo que eu faço, de fato para ajudar as pessoas, né? E é um processo para isso, é um processo neurológico para que a pessoa venha realmente entender esse contexto e por que muitas vezes não consegue aí trabalhar os seus sonhos, as suas metas. E isso é muito ruim para essa pessoa, né? Então, geralmente é uma pessoa que sofre de anorexia também, tá? Porque ela vai se alimentar e automaticamente o anorexo, que ele vai pro banheiro e vai vomitar novamente a comida, porque inconsciente ele não se sente direito de existir. Olha que interessante isso. E também ele prefere as bebidas ou as drogas, né? A gente fala que esse tipo de pessoas são viciadas, né? Elas não são viciadas. Elas simplesmente estão fugindo da sua realidade, estão fugindo das feridas emocionais que existem nelas. Ou elas fogem para a bebida, ou elas fogem para as drogas. Muito profundo isso, né? Eu vou dar outro exemplo aqui também que eu converso muito, né? Por exemplo, mulheres que querem fazer plástica, né? E geralmente a grande da maioria que eu converso, que eu percebo, elas querem fazer no nariz, que não gostam do nariz, aquela coisa toda. Mas por que o nariz, Marluce? Porque o nariz, ele significa o nosso auto-reconhecimento, centro do nosso rosto, onde está nosso narizinho, né? E inconscientemente ela quer ser o que? O centro das atenções, ela quer ser, de uma forma inconsciente, ser reconhecida, ser notada, ser amada, assim como todos os outros também querem, né? Mas é um tipo de ferida que está ali. Inconscientemente ela não gosta do nariz. Isso eu vejo em várias mulheres que eu converso e elas relatam isso. Antes de seio, bumbum, é o nariz, porque de fato é o auto-reconhecimento, né? A primeira pessoa que a gente vai ali dar a mão para fazer esse reconhecimento, né? O nosso cartão visita está onde? No nosso rosto, né? E é uma forma inconsciente, né? Isso não significa que você não possa fazer uma plástica. Mas agora imagine se você decidir fazer uma plástica, mas consciente daquilo que você realmente é, da pessoa que você é, você vai estar 100% satisfeito.
Por isso que para quem aí, né, já fez plástica e tudo mais, os próprios cirurgiões plásticos, eles não dão garantia de 100%, porque envolve o emocional da pessoa, vai estar ali, geralmente já não vai mais gostar, não era isso, já parte para outras mudanças no corpo e aquela coisa toda, tá? Eu não estou aqui, né, julgando ninguém, dizendo que é o certo e errado, não existe certo e errado, existe a sua verdade, né? Desde que seja uma verdade consciente, não tem problema, você possa fazer. Aí sim você vai reconhecer realmente quem é você mesmo, né? Mas muito disso acontece inconsciente pelo fato de querer de uma forma mostrar esse reconhecimento que não teve, né, lá na infância por conta da rejeição, tá? Muito bacana esse assunto. E também existem algumas doenças relacionadas a isso, tá? Então existe a arritmia, os batimentos cardíacos acelerados, parece que vai soltar pela boca, tá? O câncer também, que é uma doença, né? A gente vê aí que é muito profundo, está voltado, né, a grande maioria aí de 90% ao estado emocional da pessoa, problemas respiratórios, alergias pelo corpo, vômitos também, diabetes, depressão, a psicose ela é um transtorno mental, ok? Que a pessoa ali cria cada vez mais esse tipo de transtorno, né? No caso que nem eu dei o exemplo ali da plástica, então gera um transtorno mental em querer ser reconhecida, querer ser vista inconscientemente e parte para várias transformações no corpo, né? E a agorafobia também, que é uma perturbação de ansiedade, é uma insegurança muito grande que a pessoa tem com ela mesma, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui a gente pode perceber também de crianças, né? Uma criança que ela brinca sozinha, ela gosta de brincar mais sozinha, ela é mais na dela, ela também já dá para identificar, né, uma rejeição. Ou uma mãe que ela é super protetora, tá? Uma mãe super protetora, ela diz para a filha: isso não pode, você não é grande o suficiente para fazer isso, e vai agoniando, sufocando essa criança. Isso também é um tipo de rejeição. Por quê? Porque não deixa a criança poder fazer aquilo que ela realmente gostaria de fazer, né? Aquela fase onde a criança ela quer poder fazer, ter a sua própria autonomia, né? E muitas vezes a gente fica ali como pais, muitas vezes a gente também não entende isso, né? Você não pode isso, você não pode aquilo. E o que acontece com essa criança? Quando ela cresce, como ela se sente muito sufocada, é um tipo de pessoa também que quando alguém vai querer dar amor a ela, ela se sente sufocada. Isso bloqueia ela, né? Eu já trabalhei com alguns casos aí que a pessoa não consegue ter um relacionamento amoroso, um relacionamento aí, começar, né, um processo aí de namoro, né? Ela não consegue, até dos pais não conseguem receber muito contato, muito carinho. Por quê? Porque sufoca a pessoa, ela não quer. Então, quando essa pessoa, ela se sente que ela está sendo amada, olha só que interessante, ela também está se sentindo sufocada. Ela se sente sufocada justamente por isso. Então, a partir do momento que a gente toma consciência de tudo isso, né, a gente começa esse processo aí de cura nas nossas vidas. E olha quanta coisa a gente pode se libertar, né? Olhar para essas pessoas com amor, com compaixão, sem julgar ninguém, porque todo mundo aí tem um histórico. Aprender a honrar a minha história, aprender a honrar a história dos meus pais. E lembrando, tá? Se eu tenho essa ferida da rejeição, eu fui rejeitada pelo mesmo sexo, né? Ou seja, pelo genitor do mesmo sexo. Então, se eu sou mulher, eu tenho a rejeição voltada pela minha mãe. Se eu sou menino, eu tenho a rejeição voltada pelo meu pai. A rejeição, ela se dá pelo genitor do mesmo sexo, tá? Então, se eu tenho essa ferida, eu fui rejeitada, a minha mãe também tem essa ferida. Ela também foi rejeitada e muitas vezes ela também não tem esse entendimento que nós estamos tendo agora, tá? Por isso, eu compartilho aí com vocês. Além dessa ferida da rejeição, são pessoas que são extremamente muito criativas,
são pessoas que gostam de ajudar, se doam, se dedicam, gostam de servir um ao outro. Isso é muito bacana, que tem o seu lado, né, aí em desequilíbrio e o seu lado que está em equilíbrio, ok? Então eu peço para vocês aí, compartilhem esse vídeo com quem você ama. É um vídeo muito bacana, se inscrevam aqui no canal, ok? E vamos compartilhar, fazer a corrente do bem, que eu sei que a partir disso a gente vai conseguir, né, transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. E o próximo vídeo, aguardem que logo estarei fazendo, e a gente vai falar sobre a ferida do abandono, ok? Então, se você se identificou aí, compartilhe com quem você ama, marque as pessoas, dê o seu like, né? E eu espero vocês no próximo vídeo. Gratidão!